Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, confirmada essa semana a transferência de Vitor Roque para o Barcelona e há muito tempo já confirmada a transferência de Endrick para o Real Madrid. Então a gente vai fazer um comparativo entre as duas joias do futebol brasileiro e, é claro, a gente vai fazer as perspectivas dentro de cada equipe e também dentro do Brasileirão. Tá? O que eu vou pedir para vocês antes da gente começar este vídeo incrível, vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, comentário aqui embaixo. Vocês acham que os dois vão estourar lá na Europa? Você acha que apenas um deles vai alcançar o sucesso? Como que você acha que isso vai acontecer? Por favor, deixa aqui no comentário. Feito tudo isso, te agradeço demais, mas vou te pedir mais uma coisa, que é a inscrição. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se puder, compartilha com todo mundo também, beleza? Bora pro vídeo e bora primeiro para te dar um contexto, tá? Então a gente vai sempre partir de um contexto maior para depois a gente ir passando nível a nível, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter que observar é como se encontra a equipe do Campeonato Brasileiro, que é a partir disso que a gente vai fazer a análise, né? A gente vai fazer o comparativo onde as duas estrelas, futuras estrelas pelo menos, fazem os seus jogos de forma simultânea, ou seja, a gente está partindo do mesmo pressuposto, do mesmo contexto. Isso é o Campeonato Brasileiro. No trio de ataque, que a gente vai ver basicamente a posição dos dois de atacante, a gente tem provavelmente as maiores notas desse sistema. A gente tem a primeira maior nota, que é do Tiquinho Soares, que é a nota 100, ou seja, quem chega na maior nota fica com a nota 100 sempre no nosso sistema, e aí você tem as outras notas vindo a partir disso, né? Então você tem ali o Eduardo Sacha com 87, você tem o Roger Guedes com 76. Por que é bom trazer esses três agora para a gente entender esse processo? A primeira parte que isso faz sentido trazer essas informações é para a gente pontuar onde esses caras estão atualmente dentro da competição. Então, quando a gente for olhar o overall de cada um desses atacantes, é onde eles estão referentes a quem está como ponteiro ali, né? Quem está ali na ponta do campeonato, tá? E aí, a partir disso, vamos entender o primeiro deles, que vem com maior destaque nas últimas semanas, né? Por conta dessa transferência com o Barcelona e também por conta do futebol apresentado, que é o Vitor Roque, mas vamos entender o contexto específico do Vitor Roque, ou seja, onde que ele está jogando, né? Com a equipe dentro dessa competição, que é o Atlético Paranaense. Então temos aqui um cenário onde você vê uma equipe do Atlético Paranaense com overall 49, apenas a 11ª equipe da competição, ou seja, a gente não está falando que esse cara está inserido na melhor equipe da competição, a equipe ainda vem construindo resultados e tendo dificuldades para produzir esse tipo de resultado. Uma equipe que vai ser caracterizada basicamente por não jogar em posse da bola, então você tem um campo muito grande para você progredir recuperando essa bola. Essa equipe tem uma progressão muito mais pela condução do que necessariamente pelos passes, ou pelos passes mais longos, pelo menos, do que necessariamente pelos passes mais curtos. E aí você tem uma equipe que tem uma dificuldade grande de converter passe para chute e chute para gol. Tá? Então a gente está falando de uma equipe que, como um todo, tem essa dificuldade na fase ofensiva. Passa menos tempo com a posse, passando menos tempo, tem dificuldade nas conversões e aí acaba prejudicando, obviamente, quem vai estar jogando no ataque. Na fase de defesa, recupera essa bola, mas não tão rápido. Então, assim, você consegue recuperar bastante, perde rápido, recupera, perde rápido, recupera, perde rápido, tá? Então, você tem esse contexto. Nesse contexto, e esse contexto ele é muito diferente do contexto que o Endrick vai enfrentar, você tem, no caso do Endrick, um contexto de Palmeiras, que é a equipe com a melhor nota nas avaliações aqui no campeonato, empatado com o Botafogo agora. Tá? As duas equipes têm o overall 58, a gente vai falar disso mais amanhã. Tá? Qual é o contexto do Palmeiras? É um Palmeiras com mais posse de bola, é um Palmeiras que progride muito mais do que o Atlético Paranaense em campo, que converte mais ações de passe para chute, de chute para gol. Então você está falando de uma equipe melhor organizada. Uma equipe com uma variação de jogo mais bem estruturada que a equipe do Atlético Paranaense. Iago, isso quer dizer que 1 para 1, as duas equipes, o Palmeiras sempre vai vencer? Não. Isso quer dizer que, na média, o Palmeiras se comporta melhor contra as equipes adversárias do que o Atlético Paranaense. Recupera menos, mas recupera mais rápido.
Então você recupera mais rápido, fica mais tempo em posse da bola, a quantidade de recuperação é um pouquinho menor. Então você tem um cenário muito favorável ao desenvolvimento do Endrick e um cenário muito desafiador ao desenvolvimento do Vitor Roque. E isso é importante a gente separar. Ou seja, a gente está olhando um cenário geral do Brasileirão como um todo e agora olhando o cenário das duas equipes, tá? O que isso acarreta para cada um, olhando o cenário deles, tá? Isso vai acarretar que, num primeiro momento, o Endrick tenha mais dificuldade em minutagem, que é o que vem acontecendo, mas quando entre numa equipe melhor organizada. Então você tem os dois lados da moeda. Um lado eu tenho menos minutos, porque se meus companheiros estão rendendo melhor do que os outros, quer dizer que eles já não estão necessariamente precisando de mim, faz parte, mas num outro cenário eu tenho uma vantagem. Quando eu entro numa equipe muito mais organizada, com muito mais chance de eu me desenvolver ali dentro. Então, 1 para 1, tá? No caso do Vitor Roque, acontece o oposto, né? O oposto no seguinte sentido, inverte-se os lados da moeda. Não tem ninguém na minha equipe rendendo melhor do que eu, então a equipe precisa de mim, e ao precisar de mim, eu vou ter um grande número de minutos a serem percorridos. Então eu tenho uma minutagem alta, mas num contexto muito mais desafiador, ou seja, numa organização que não vai me permitir ficar com mais posse da bola, ter mais contato, eu vou ter que ir buscando esse jogo ao longo da partida. Então são cenários diferentes, opostos nesse momento, mas que são agregadores de alguma maneira para a carreira destes jovens, tá? E aí vamos novamente ao Vitor Roque, tá? Agora o perfil do jogador. Lembre-se, a gente colocou o Roger Guedes, que era o terceiro atacante ali com o menor overall entre os atacantes, com 76, certo? O Vitor Roque tem overall 70. A gente até comentou isso em um dos últimos vídeos, que no caso do Vitor Roque, se o Atlético Paranaense fosse bem nessa rodada e o Corinthians não, e acabou o Corinthians vencendo o Atlético Mineiro por 1-0, gol do Roger Guedes, o Vitor Roque poderia subir ali entre os 3 melhores atacantes, provavelmente. Não aconteceu, mas mesmo assim nada tira o mérito desse cara, tá jogando bem pra caramba. E aí você vê um jogador onde ele vai participar bem para um atacante, tá? Ele vai participar bem da recuperação da bola da equipe, então ele pressiona muito bem, ele recupera bem, ele não comete falta a recuperar, ou seja, não é uma dificuldade dele participar nesse processo de recuperação, ele acaba contribuindo sem cometer as faltas. Ele não é grande responsável pela progressão, e aí pensem na progressão do campo pelo seguinte sentido. Ele é atacante, então ele vai ter menos campo para percorrer do que, por exemplo, um lançamento que a bola vai percorrer mais campo, um lançamento, por exemplo, vindo do goleiro, tá bom? Por isso que tem menos ali na progressão. Participa bem para um atacante novamente dos passes, ele não vai ser um jogador construtor, no seguinte sentido de dar assistências, ele vai ser um cara finalizador, ele vai contribuir fazendo o gol, né? E aí nesse cenário você tem um cara que converte bem passe para chute, ou seja, ainda encontra jogadores para finalizar, mas finaliza muito e finaliza bem a ponto de converter. Então você tem um cenário muito específico do Vitor Roque, overall 70. Já o Endrick, temos ele aí com overall 66. E aí você vai ver novamente, é um jogador que vai participar menos, porque ele está como centroavante, ele não está necessariamente como um ponta, por vezes o Vitor Roque vai jogar mais aberto na ponta do que centralizado, né? Então temos esse ponto também. E aí você tem, nesse cenário, o Endrick participando menos do jogo, mas sendo muito decisivo na hora de converter chute para gol, né? Vocês podem ver que é parecido um com o outro aqui, 11 o primeiro índice ali do Endrick, 12 o do Vitor Roque. Então assim, é muito parecido e isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente parte de 2 jogadores e é natural o Endrick ter menos ações agora. Vai ser natural porque, primeiro, tem menos minutagem, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, tem menos minutagem em campo, isso acaba acarretando em menos participação, mas principalmente pela posição que vem jogando, a contribuição dele vai ser um pouco menor. Você jogar mais centralizado, mais como centroavante, por mais que ele seja alguém de uma mobilidade muito grande, mas você jogando mais como centroavante, você tem menos toques na bola. Os toques são mais decisivos, mas você tem menos toques na bola. E esse é o cenário que a gente coloca e vê do Endrick. Então o que a gente pode concluir
desse ponto. Os dois nesse nível, no nível Brasil, estão muito alto, numa idade muito baixa. Assim, o potencial de crescimento desses jogadores é gigantesco. Gigantesco. O Vitor Roque já tende a ir para a Europa ou agora no meio do ano ou no final desse ano, né, na segunda parte da temporada europeia. O Endrick, acho que só em 2024, se não me falha a memória, né? Pensem no potencial desses caras com outros companheiros que também entendam melhor eles jogando. Então, assim, tendem a crescer muito, seja no Real Madrid ou no Barcelona. E é claro, que bom que a gente pode acompanhar eles aqui nesse começo de carreira aqui no Brasil. E é claro, que bom que a gente possa acompanhar esses caras numa seleção, em competições internacionais, se desenvolvendo e principalmente desenvolvendo o prazer pelo futebol. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até mais.